Gente, boa noite. Agora, oficialmente, a gente vai abrir o nosso grande bate-papo hoje, né? Falando sobre ferramentas de preparação na gestação. Hoje, essa live que tá prometida há tanto tempo com a Lu, que já está aqui, né? Vamos lá. Conseguimos! E então, nós vamos começar. A intenção hoje é a gente falar sobre esse processo, né, Lu, de ferramentas na gestação, que podem ser, assim, um grande divisor de águas para as meninas, com foco no quê, né? Parto e pós-parto, e naturalmente, acho que para uma vida inteira, né? Essa mudança toda, né, Má, eu acho, porque eu lembro, assim, na minha primeira gestação, de me preparar muito para o parto, muito, foi o meu foco maior. E aí no dia seguinte, acordar e tá aquele bebê ali, e eu pensar, e agora? O que eu vou fazer? É como se eu soubesse, lógico, né, mas assim, racionalmente, emocionalmente não tinha me caído a ficha, que ele tava ali, ele dependia de mim, e todos os dias quando eu acordasse ele ia estar ali, dependendo de mim, então me caiu aquilo assim de um jeito. Eu acho que a mudança que vem com a maternidade, ela só é sentida no sopetão, assim. Mas algumas pessoas conseguem visualizar isso um pouquinho antes e outras não. Então acho que se a gente puder chamar a atenção um pouquinho para isso, talvez algumas despertem. E a ideia é justamente hoje a gente falar sobre essas ferramentas de ajuda, né? Como que é possível acessar essas ferramentas ainda na gestação para fazer um diferencial no parto e no pós-parto, né? É claro que tudo que a gente for vivenciar muito dentro dentro desse olhar do pós-nascimento, né, dessa pós-experiência, vai estar em conexão com o que você projetou para você na sua gestação. Qual foi o plano que você traçou, olhando muito para a personalidade da pessoa que você é, né? E aí já viu que tem pano para manga, né? Então, boa noite, a gente está aqui já praticamente 7h56, já começamos aqui a trocar algumas figurinhas. E aí, estão chegando, vão dando aí boa noite pra nós. Alice na área, tá de boa o microfone, amiga? Que bom que você entrou. Seja bem-vinda. Eu espero que a gente possa bater esse papo, porque ferramentas é sempre super 10 ter, né? Quem é que não quer ter uma ferramenta na hora que a gente precisa, vai lá, abre a bolsinha e já pega, né? Seja um batom, né? Que seja que o assunto hoje é feminino, vamos falar. Batom é uma ferramenta útil, muito, né? Te salva de qualquer situação. É uma ferramenta. As ferramentas, quando a gente sabe usar, elas são maravilhosas, né? Mas quantas vezes a gente tem ferramentas incríveis e não sabe como fazer uso delas, elas vão ficando ali, batom na minha bolsa, fica esquecido. Pois é. E aí a intenção hoje é então falar sobre essas possibilidades de ferramentas de uso que você pode ter aí na sua caixinha, se você está gestante ou se você já pariu também, está nos assistindo aqui, não tem problema nenhum, estamos no pós-parto. Vai ter sempre essa ponte de ir e vir, sem sombra de dúvida. Mas também quero que vocês conheçam, vocês já devem estar... Óbvio que muitos aqui já me conhecem, já sabem quem eu sou. Estou sempre aqui na nossa rede, né? Marixa na área, Papo de Gaia, mais um pouquinho abrindo... Mas agora, com todo carinho, Lu aqui do meu lado. E aí eu quero falar um pouquinho para vocês, mas... Eu acredito que o mais interessante é vocês ouvirem também quem é a Lu, porque a Lu pra mim é uma pessoa que entrou na minha vida e eu pude entrar na vida dela com um convite maravilhoso de auxiliar a trazer a bebê dela, a Elisa, ao mundo. Lu que vem de várias histórias, de alguns lugares já, então tem uma bagagem experiências de 2 partos domiciliares, um aqui no Rio de Janeiro e aqui em Campo Grande. Sim. Acreditando. Muito graças a ti, né, Mara? Aproveitar para te agradecer de novo. Já foram 50 vezes, mas assim, eu lembro de encontrar Papo de Gaia e começar a pesquisar e dizer, gente, será que é uma alternativa? Será que eu achei? Porque me mudando para cá sem conhecer ninguém, né? Eu tava
fadada à maternidade. Eu já estava vindo assim, estou... Esse vai ser meu destino, né? E aí eu lembro da primeira conversa nossa, eu já me senti segura, assim, de nossa, eu achei alguém. E aí quando a gente sentou junto, ai, eu achei alguém. E depois você me encaminhando para conhecer a Alice também, porque até então eu estava te procurando para um parto, para que você nos acompanhasse, mas seria um parto na maternidade. Eu estava me abrindo a essa possibilidade, já que não era a minha experiência, mas estava me preparando para isso. E você coloca o dedo assim, mas vem cá, você já pariu em casa. Como assim? Você tem que conhecer a Alice. Nossa, eu não gosto de dizer que eu te devo muito, porque eu sei que você faz isso assim, é uma generosidade enorme, mas que você precisar de mim, você pode contar, porque realmente foi um presente muito lindo na nossa vida. E eu conto sim, tanto que eu trouxe ela pra gente bater esse papo e a gente falar, porque a Lu, ela toca uma feminilidade incrível, tem uma experiência com mulheres, entre mulheres, em grupos, né? Até em Minas, né, Lu? Como que chamava? Sim. Como chamava o grupo? Na verdade, um período da minha vida que foi muito rico, eu acho que foi a época em que eu mais tive contato com esse sagrado feminino que a gente vai colocar aqui agora, e foi quando eu me despertei muito. Foi morando numa ecovila no sul de Minas, foi um período de 6 anos lá. E assim, só pelo fato de estar num lugar de reserva, rodeado de cachoeiras, de verde, onde logo que eu fui pra lá não tinha telefone, não tinha e-mail, não tinha nada tecnológico, assim, né? Então foi uma vida que me exigia, era uma vida que me exigia muita presença. E aí que a minha maternidade começou a engrenar de fato, porque o meu bebê na época, meu bebê de 9 anos... Meu bebê de 9 anos, Yuri. Olha, segura a mamãe. Ele estava com quase 1 ano quando eu fui morar lá. E foi uma decisão assim que há muito tempo eu já queria ter tomado na minha vida, e ele foi o propulsor, né? Eu me vi num cenário assim onde eu morava numa cidade grande, morava no Rio, custo de vida alto, e não estava mais com o pai dele, na verdade desde o início da gravidez. Então ele não te encontrava, ele ia lá em casa todos os dias, mas a gente não era mais um casal há bastante tempo. Então eu me vi nessa situação de vou precisar trabalhar das 8 às 5 para pagar as contas altas do Rio e precisar deixar ele em creche e entrar nessa dinâmica que muitas mulheres se veem e que não conseguem sair, e que nunca tinha me batido tão perto, porque era a minha única possibilidade de ficar no Rio, era essa, eu via, né? E há anos querendo sair para um lugar mais retirado e ficar... Era um momento da vida em que eu queria muito me recolher, sabe? Essa sensação assim de ficar eu e meu bebê só, mais ninguém. Assim. Eu precisava disso nessa época, tava muito ferida em muitas coisas emocionais, né? E aí eu disse, vamos agora, dar um jeito e conseguir. Só que assim, é isso, o mato, a floresta, ela é cheia de ruídos e ao mesmo tempo muito cheia de silêncio, né? Então eu me lembro nas primeiras semanas assim que o restante das pessoas que moravam lá às vezes viajavam, solteiros, enfim, eu ficava sozinha com ele e chovia o dia inteiro, vamos supor. E eu me via assim, olhando as plantas crescerem, literalmente, porque eu não tinha o que fazer, estava recém-mudada, sem computador, sem nada. E ele dormindo na cama e eu olhando aquela chuva. Mas esses anos que eu morei lá me trouxeram um contato com o meu interior tão grande, me ajudaram a reforçar essa capacidade de ficar sozinha, de ficar em silêncio, inclusive de me virar melhor quando eu estou no meio do ruído, no meio do turbilhão, né? Então acho assim, fisicamente eu encontrei esse refúgio. Agora é muito importante a gente encontrar isso sem precisar, em alguns momentos, fisicamente estar num lugar desses, né? Como dizem assim, é muito fácil meditar no alto da montanha, em silêncio, num mosteiro lindo, mas ir no centro da cidade, né, rodeada de ônibus e pedintes. Então, assim, eu acho que a gestação, ela traz esse convite,
né, de autoescuta, de você, em muitos momentos, estar ali sozinha, saber que você não está sozinha, tem literalmente uma pessoa dentro de você. Se existe um momento na vida em que você não está sozinha, é muito forte. É o momento da gestação, né? É muito forte, e é muito misterioso tudo, né? Não sei se te batia isso. Muito. Muito. Era algo muito ímpar, assim. Gestar a Marina, para mim, foi também um mergulho em águas bem profundas e descobrir coisas que já estavam ali em mim, que eu não sabia que estavam, na verdade, e teve processos de crise. Eu entrei em crise muito na gestação, em alguns processos. A minha gestação foi muito tranquila, mas eu tive esses momentos de, opa, o que é isso, né? Que é justamente essa coisa do recolher, do comum, né? É demais. E eu vejo quanto que é cada vez mais, porque hoje eu também trabalho, vejo mulheres todos os dias, né? Então, é o mais... Talvez hoje, o que eu percebi que mudou de uns anos pra cá, é que as mulheres, elas percebem que estão desconectadas do bebê. Então, muito... Esse é um ponto. Isso é um ponto, assim, do feminino, né? Porque... Como é que eu posso me conectar com o meu bebê se eu não estou conectada comigo mesma? Sim. Né? Que permissão é essa que eu estou tentando e não consigo, né? Tá dando off aqui o tempo inteiro. E aí, quais são alguns olhares que eu tenho a respeito disso? São barrigas que não aparecem, né? Ah, mas já está com, né? Algumas ainda falam meses, 7 meses e não tem barriga nenhuma. Aí depois que você faz o acolhimento daquela criança, você faz o seu próprio acolhimento, pum, nossa, 8, daí vem, né? 35 semanas, 36, a barriga faz plof. O que aconteceu, né? Então são chaves que viram aí. Mas essas ferramentas todas que você buscou, Lu, pode com certeza ter feito muita diferença na sua vida. E para quem te conhece de pertinho, sabe o quanto que você usa hoje essas ferramentas. Sim, porque é isso. Nos últimos 3 anos a minha vida mudou muito de novo, né? Voltei para a cidade, voltei num formato em que eu nunca tinha experimentado, que é morar na vida adulta e na vida mãe, né? Que é morar numa casa com o marido e os filhos. Para a maioria das pessoas isso é o mais comum, mas eu morava numa casa com outras 6 pessoas, com outras 4 crianças, vários formatos, porque na Ecovila eu circulei em várias casas, né? E a gente se permitia experimentar, inclusive a educação. Foi uma das coisas mais desafiadoras que a gente, eu digo a gente, eu posso falar mais por mim, né? Que eu vejo que alcancei muitos níveis de compartilhar a educação e muitos outros ficaram a desejar, mas assim, a gente experimentava muito, né? Como é que é a criança ter outras referências de adulto. As crianças chamavam os adultos pelo nome, então não era assim, tio John, tia Nana, era Nana, John, cada um é um humano como eles, então assim, várias coisas foram muito desconstruidoras para nós. Mas ao mesmo tempo vir pra cá, morar numa cidade, nessa célula familiar, foi o mais revolucionário que eu fiz. Porque, nossa, pra mim foi e ainda é um grande experimento social. Estamos na experiência ainda, gente, já estamos ainda. Maravilhoso, né? Essa estabilidade, essa força, né, do casal com as crianças e como isso reflete nelas também uma segurança, né? Enfim, está sendo bem bonito também. Agora, é isso, como encontrar esse lugar de silêncio, já que eu não tenho mais a montanha, não tenho mais a chuva, não tenho mais aquelas rodas que a gente fazia círculos de mulheres, né? Uma época nas luas novas e fogueiras, e não tenho mais isso. Então, assim, buscar isso dentro de mim agora é que está sendo o maior desafio. Mas também a gente fala tudo isso e eu tenho visto por outro lado meninas muito jovens, tipo 17, 18 anos, super querendo conhecer o próprio ciclo e com perguntas assim sobre essência mesmo, o que é ser mulher, como... Eu tô achando tão lindo, acho que é uma geração que está despertando muito cedo.
Eu vejo muito isso acontecer, mas a influência das redes sociais e o acesso, né, que nós temos hoje de documentários, vlogs, youtubers, Instagram mesmo, né, que tudo hoje já está tudo assim muito, muito aberto, né, então está chegando cada vez mais cedo mesmo. Algumas coisas que eram tabus, estão sendo derrubados, né? Então faz com que essa geração, tudo de gestação, parto, gestação natural, outro caso mesmo. E aí é muito natural essa geração, ela vir com essa força de resgate, né? Porque não dizem lá, né? A gente sempre ouve isso muito, que a cada duas gerações, a terceira faz resgate. Aí tá todo mundo olhando agora, meu Deus, que geração que eu sou. Faz aí, né? Faz a conta. Faz a conta que geração que você é. E se essa geração agora também é uma geração de resgate, é natural que vá tocar mais, né? Essa relação mais ser do que ter, né? Porque estamos muito nessa relação do ter, né? A gestação mesmo, a sua, o que você viu de diferente assim do Yuri e da Elisa no teu processo feminino, né? Como é que foi como se você fizesse assim um paralelo da diferença do Yuri e da Elisa, das gestações, né? do processo mulher, né? Quais eram as suas ferramentas da primeira gestação e quais foram as suas ferramentas da segunda gestação? Na primeira gestação, eu vivi uma época muito privilegiada porque eu tinha acabado de sair de um trabalho e tinha acabado de decidir que eu ia me mudar de cidade. Então, eu tinha entregue a minha casa, que eu alugava, tudo. Tava com uma mochila nas costas, uma poupança que eu tinha guardado. E o meu plano era viajar por um ano. Quando eu descobri que a gente tinha gerado o Yuri. Então, assim, eu estava me preparando para não ter raiz nenhuma e me veio a raiz. A raiz. O Senhor raiz. A raiz. Então, assim, foram alguns meses de êxtase, eu me lembro não dá nem para dizer assim, não acreditava que estava acontecendo. Desde o início eu soube que eu estava gestando e que era o Yuri. Eu sempre senti ele muito real, assim. A personalidade dele, é difícil explicar, né? Mas assim, sempre senti ele muito forte, mas eu passei por meses de muita dúvida. Onde que eu vou morar? Para onde que eu vou? Não tô com o pai dele. Meu pai tá viajando, minha mãe já não tá, sabe? Uma coisa sem contexto, assim. Fiquei uns 3 meses na casa da minha tia em Porto Alegre, enfim, tinha um contexto familiar muito frágil. E aí, a partir do momento em que eu decidi, que uma amiga me disse, Lu, liberou um quarto no meu apartamento, eu quero que você e o Yuri venham pra cá, vamos receber ele juntos. Eu disse, uau, sabe, era isso que eu precisava. Então, a partir desse momento, eu comecei a só curtir. Isso foi com 3 meses, comecei no segundo trimestre. Então, assim, foi uma gravidez de muito diálogo meu e dele, sabe? Então eu ia caminhar, eu fazia yoga, eu assistia aulas e oficinas de preparos para o parto e comia bem, sabe? Foi muito privilegiado porque era a minha única função. Eu não tinha relação para fazer DR, eu não tinha trabalho, não tinha que prestar contas para ninguém, era eu e ele muito. Então, pra mim foi muito importante esse período, eu me cicatrizei bastante e a gente formou uma amizade que eu vejo que até hoje, assim, o Yuri, ele é muito meu amigo, da gente conversar coisas íntimas, ele tem 9 anos, dá muitos conselhos. E com a Elisa, eu me lembro, claro, outro contexto. Agora, eu me lembro de ser muito forte a coisa da mulher, de ser mãe de mulher. De repente, me tocou num outro lugar, assim. Eu passei por uns períodos de sentir medo, sabe? De ver muita notícia de abusos e violência contra a mulher. E ficava assim, nossa, como que eu vou ajudá-la a ser uma mulher forte, que se impõe, que traça seu limite, sabe? E
que vai poder viajar sozinha e fazer o que ela quiser nesse mundo. Então eu passei um período assim bem amedrontada de estar recebendo uma mulher no mundo e ao mesmo tempo muito honrada, assim, tipo, uau, uma mulher, que lindo, que lindo. E na verdade, essa coisa do sagrado, o Yuri me ajudou a conectar muito, porque ser mãe de menino me trouxe muito isso também. Que homem eu vejo que ele pode vir a ser, né? Então, quais são as qualidades que eu acho importante numa pessoa, as virtudes, a forma de tratar as mulheres, de tratar outros homens, de se olhar, né? Então, desde o início eu tive, porque assim, parênteses, a gente estuda para tanta coisa, até para fazer uma receita, a gente estuda, abre a receita, né? Confere se é aquilo, e muitas vezes para ser pai e mãe, a gente não se prepara muito para o social, para a educação, para o que é lidar com uma pessoa diariamente, que está desabrochando emocionalmente, que está vendo o mundo pela primeira vez, porque o bebê é isso, né? Ele abre, pá, nunca vi nada disso que está aqui agora. Então, assim, estudar para educar, eu acho que é algo muito importante que a nossa geração está despertando, né? Até eu ouço brincar, assim, 40 anos atrás, para educar ou para as crianças crescerem, você dava um pote de biscoito de maisena, ligava a TV, é isso. Vai andar de bicicleta na rua, né? Era muito solto, assim. E a gente se preocupa até demais hoje em dia, né? Porque tem que ser nutritivo, tem que ser não sei o quê, tantas horas de TV. É tudo altamente programado. Talvez demais. É uma linguagem programada, comportamento programado. O que se espera, né? Talvez demais. Eu consigo olhar para tudo também, até pelo fato de ser mãe, mas eu consigo assim perceber a gente nessa história toda, né? Como é que é essa coisa de ser mãe, ser mulher, ser esposa, ou ter um companheiro ou uma companheira, né? Como é que é isso, né, no nosso dia a dia? Porque para a criança é muito novo. E aí, o que eu aqui na Papo de Gaia faço muito, assim, com as meninas, em acompanhamento, como você sabe, que também passou pelo meu acompanhamento, é trazer essa reflexão, né? Que é justamente assim, é novo para o bebê, é novo para você também. Você não tem a obrigação de saber. Sim, automaticamente. Né? Essa culpa de que, eu não sei, eu não... porque, isso, aquilo... E aí, com isso, a gente também pode trazer, nesse contexto também, um pouco do olhar da culpa, a relação também do contexto do ter, né? A culpa e o ter. Ter o berço, ter o quarto dos sonhos, ainda a preocupação com algumas coisas, e o essencial foge aos olhos, né? Eu acredito, assim, que a gente estava falando um pouco antes de conexão, né? Antes de começar a filmar. Eu acho que existe uma chave que quando a gente vira, todas as coisas, muitas coisas se encaixam, que é assim, se perguntar de verdade e olhar o que eu faço que é para mim, porque me parece certo, porque eu sinto que é o correto, e o que eu faço para agradar o outro, né? Porque eu vejo muito isso, assim, eu vou botar aquele quadrinho porque eu sei que a minha sogra vai gostar. Eu vou dar esse remédio porque eu sei que meu pai vai ficar tranquilo. Mas a maternidade, ela traz esse convite, assim, de, olha, faça as suas escolhas, é seu filho. É um pouco... Eu me lembro da sensação de morar sozinha, assim, de dizer, eu posso deixar a louça hoje, porque é a minha cozinha, eu não Que libertador quero isso! E com o filho ao mesmo tempo que é libertador, é muito assustador. Sim, mas é isso, esse livre-arbítrio, né? De, gente, essa pessoa tá comigo agora. Eu vou procurar ajuda, eu aceito conselhos, mas a decisão é minha, é do meu companheiro. Então, assim... Mas é assustador também isso, né? Então a gente está querendo dizer, então, que de alguma maneira a gente volta na história do batom da bolsa, né? A gente tem o batom como ferramenta,
mas nós não usamos elas. Sabemos que a escolha é nossa, mas preferimos ainda que alguém traga a solução para os nossos problemas, né? E isso está cada vez mais profundo, sabe? Na gestação. Porque é muita informação. E agora eu já começo a perceber que há uma necessidade de separar as informações. Há informação clínica demais, de fácil acesso. Então, há muitas mulheres aí mesmo, né? As que tomam isso assim de buscar em aplicativo, rede social, o que está acontecendo. Eu sempre falo aqui, gente, não me venham falar que o bebê de vocês está no tamanho do mamão. Mas isso tem seu lado positivo tem, também. Para quem é de primeira viagem, uma tranquilidade você olhar e dizer assim, ele é do tamanho de uma azeitona agora. Que bom, eu sei alguma coisa sobre ele. Dá uma tranquilidade também. Mas a gente tem feito uma experiência diferente aqui, eu falo para elas. Ao invés de a gente fazer essa comparação, vamos tentar sentir. Imagine o seu bebê agora, né? E também fazer uma coisa que talvez a gente não tenha feito, porque as ferramentas elas vão mudando ao longo do tempo, né? E quando eu estava com você, te acompanhando, eu não tinha essas ferramentas também. Muda, olha como as ferramentas elas vêm para todo mundo, 3 anos atrás. Pois é, a gente está falando de 3 anos atrás. E aí uma coisa que eu percebo hoje muito é dessa coisa do parto idealizado, né? Do pós-parto idealizado cada vez mais, porque eu tô com o meu quarto arrumado, meu plano de parto, a minha equipe tá mais. Tá mais. Tem sim um grupo de pessoas mais sensibilizadas, mulheres mais sensibilizadas com essa preocupação, mas ainda há um grupo muito maior. Isso a gente pode ver até pelo número de nascimentos. A gente alavancou já alguma porcentagem para partos naturais, sejam hospitalares ou domiciliares, porém a nossa taxa ainda de cesariana é muito alta. E aí eu não estou falando a nível só de Campo Grande, nosso estado, estou dizendo isso a Brasil mesmo, né? A gente não conseguiu mudar muita coisa, assim. Eu tô por fora, qual é a média hoje? Nós já estamos, antes a gente estava com plano privado com 95%. Uau! E a rede pública um pouco menos, 90%, 88%. Ainda pare mais no SUS do que quem tem plano de saúde. Quem tem plano de saúde praticamente assim já está, embora a gente tenha todas as regras hoje, né? Que não pode se agendar com 38, só com 39, né, gente? Pelo amor de Deus, nem com 39. Eu acho que assim, talvez seja importante falar isso, falando de mulheres, né? Porque eu já me senti, por exemplo, de estar num grupo de mulheres, várias mães conversando tal, sobre seus filhos, e aí alguém comentar assim, porque a Lu ganhou bebê em casa. E aí todas as atenções pra mim, de repente um holofote, né? Sua louca! Como que você conseguiu? Ou se não, sua corajosa, sua não sei o quê, muitos adjetivos, né? Mas eu me lembro de ficar muito desconfortável de ser o centro da atenção na mesa, ser o tipo bicho estranho, né? E ficar assim, gente, vamos então falar cada uma dos seus partos, vamos dar uma diluída nessa atenção, porque, né, fica ainda assim, nossa, bicho estranho. E uma outra coisa que eu já senti também, numa mesa em especial, estava com menos meninas, e aí 2 delas tinham passado por cesáreas e uma parto normal. E essa que passou pelo parto normal começou a conversar comigo com uma cumplicidade que foi natural. E as outras 2 que passaram por cesárea entraram num papel de defesa, assim, do tipo, mas eu tive que fazer cesárea, mas eu disse assim, gente, mas eu não estou julgando ninguém, eu nunca disse que parto domiciliar tem que ser para todo mundo. Nunca disse que cesárea não é para ninguém. Tipo, acho que independente da via de nascimento, o mais importante é a gente estar justamente conectada, fazer um pré-natal seguro, tá tranquilo, confiar nos profissionais. Esse vai ser em casa, se vai ser na maternidade, se vai ser onde for, você tá amparada, tá segura, com respeito, né? Sim.
Agora, não é, eu realmente não vejo essa bandeira assim de, ai, tem que ser assim. Não tem que ser nada, gente. Tem que ser. Não, nós estamos aqui justamente falando da desconstrução, que é justamente sobre o melhor para você é a sua escolha. Exato. O que é melhor para você não é para mim, sem e assim vai funcionar. Né? Lembro uma amiga muito querida que engravidou na mesma época que eu, ela me disse, Lu, já agendei minha cesárea porque eu quero tirar férias. E aí eu entro de férias um dia antes, já arrumo meu cabelo, minhas unhas, posso fazer as fotos. E eu disse, cara, lindo, que legal, porque eu sei o quanto é importante para ela fazer um álbum e poder estar o tempo todo de férias com o bebê. Então, assim, pra mim não fazia sentido nenhum, era o oposto do que eu ia fazer. Mas pra ela, que eu conhecia também, era tudo. Então, assim, que ótimo, que bom. E aí, com isso, a gente vai entrando no assunto de personalidade, né? Sim. Porque aí conhecer também, essa conexão tem a ver com a sua personalidade. Quem é você? Que é muito diferente de dizer, eu vou fazer uma cesárea porque a minha mãe falou que eu não dou conta. Ou que dói muito. Ou que eu não vou conseguir. Ou meu marido tá com medo. Sabe? Aí é pelos outros, não é por você. Aí a gente começa nas escolhas. Aí é o ponto que eu acho. E aí essa ideia do simples pergunta, né? Quem somos nós, né? Quem sou eu? Mas eu no agora. Porque a gente vê essa construção de filha, menina, os papéis, né? Aí da menina a gente pula para uma adolescente rebelde ou não, né? E aí dessa rebelde ou não, a gente vem para um corpo que se sente adulto. Pode tudo, pode nada tudo. Me acontece. E a gente começa a explorar o mundo enquanto mulheres. E é interessante porque a gente mescla bem agora, né? Hoje, gente, a Lu, ela trabalha promovendo bem-estar para famílias, né? Sim. E trabalha hoje com uma ferramenta maravilhosa que eu também adotei. Nós usamos aqui, sim, tá aqui, ó, no cantinho. E até nisso, né, Má? Porque, assim, os óleos essenciais agora, né, que você tá trazendo um pouco, é uma das ferramentas. Eu noto muito pessoas que me procuram para ter uma orientação sobre qual óleo essencial usar, de que maneira, qual protocolo, mas esperam que eu assuma um papel de quem vai resolver a questão de saúde dela. Como muitas vezes a gente vê os médicos, né? E as médicas, assim. Então você chega lá com um problema, o profissional te olha e diz, olha, você vai fazer tal exame, você vai tomar isso aqui de tanto em tantas horas, volta daqui um mês. Mas o que acontece? Os óleos essenciais, eles são extraídos de plantas que produzem eles há milhões de anos. A gente já destila óleo essencial há 1000 anos. E mesmo assim o uso é tão pequeno. E aí o que acontece? Uma molécula de óleo essencial, ela pode ter 400 princípios ativos, em comparação a um medicamento que normalmente tem cloridato de não sei o que, benzoato de nananã. Então, assim, quando você toma um comprimido, ele vai para aquele lugar. É mecânico, é frio, é sintético e é para resolver aquilo e é super importante, tem seu lugar. Quando você toma um óleo essencial, ele entra no seu corpo, é como se ele olhasse e dissesse assim, e aí? O que está precisando resolver aqui? O que está aqui rolando? Ao invés de entrar um cara, entram 200 ali. Então, cada pessoa pode reagir diferente dentro de um escopo, né? Seguro. Então, assim, é uma prática que exige muita autoobservação. Eu, por exemplo, estava com a Elisa esse final de semana, uma virose passou pela nossa casa, pegou as 2 crianças e provavelmente veio de um colega do Yuri da escola que internou, desidratou, achavam que era rotavírus, enfim. Passou lá em casa suave. O Yuri só desarranjou um pouquinho, a Elisa na sexta-feira começou a passar mal. E aí eu entrei com o protocolo mesmo que eu fiz pro Yuri, fiz pra ela, disse, ela vai ficar bem. E passou um dia, ela melhorou, mas nada de baixar. Aí baixava a febre, voltava, uma coisa oscilando assim. Até que me deu um insight, eu digo,
o orégano é uma outra planta que eu não uso muito, mas eu digo assim, o orégano vai reagir melhor nela. E eu usei, foi questão assim, de 40 minutos. Bom. Já levantou, já estava cantando, eu digo, gente, eu esqueço que a Elisa reage bem ao orégano. Pro Yuri não é tão bom. Então, assim, demanda um olhar mais próximo. Até para você dizer, já tomei o suficiente, não preciso mais. Ou observar, né, minha pele já está bem, já posso parar. Então, assim, não tem uma... É uma cura que vem de dentro de você. Você olha e diz, meu corpo agora está bem. Ninguém vai olhar de fora e dizer, agora você está bem, pode parar. Então, é uma mudança de mentalidade mesmo, né? Eu acho que a gente pode chamar isso de mentalidade emocional, né? É uma autopercepção extremamente assim aguçada, evoluída, né? Dentro de um processo consciente, em que a gente percebe assim os efeitos. Eu também posso fazer contribuição a respeito da inserção dos olhos, porque em casa também, até a Marina agora, ela já chega pra mim, ela já diz o que ela precisa. Ela fala assim, mãe, uma gotinha de laranja na minha água. As crianças são incríveis. Antes de dormir. Mãe, eu preciso, bota na minha garrafinha uma gotinha de laranja. Aí eu digo, tá bom. Aí o papai estava tomando uma gotinha de limão siciliano, né? Porque estava com a resistência bem baixa. E aí não precisa tomar tantas vitaminas C e tal, que a gente realmente retirou todos os efervescentes lá de casa. E eu não, até porque eu não tomo mesmo, mas o maridão, ele gostava. Aí agora, eu até dei pra ele agora, esse aqui é seu, use e abuse conforme a tua capacidade de discernimento para usar. E aí a Marina, ela chegou pra mim e falou, mãe, será que hoje eu posso uma gotinha de limão? Aí eu falei, pode, filha. Eu fui lá, dei uma gotinha pra ela, na garrafa dela de quase, ela toma uns 800 ml de água, leva pra cama pra dormir. E aí ela, nossa, mamãe, adorei. E aquilo fez um bem-estar pra ela sem tamanho. As crianças costumam adorar o cítrico. Ela ama, né? E ela começou com o de laranja, e agora ela já tá indo pro limãozinho. E o tempo dela, que ela que determinou, assim, agora eu quero experimentar o de limão. Posso, mamãe? Posso. Sim, são, ao mesmo tempo que é uma das ferramentas que a gente vai mencionar outras, né? Mas é uma das ferramentas muito fáceis de começar e o seu grau de aprofundamento vai depender do que você quer. Sim. Porque você pode estudar a vida inteira e praticar a vida inteira e não saber tudo. E você pode também aprender um pouquinho, e aquele pouquinho vai resolver tanta coisa na sua vida já, que vai, né? Então, assim, importante conhecer as tabelas de diluição, né? Sempre procurar alguém com experiência para orientar, especialmente gestante e bebês, porque os óleos são muito concentrados. Imagina que os frascos têm 5, 15 ml e ali dentro só tem o óleo essencial que fica dentro da pétala de uma flor, dentro de uma folha, na casca de uma fruta. Então, assim, para encher aquele frasco precisa de muito material. E o corpo do bebê, ele é muito sensível. Então, às vezes, só de estar perto do difusor já tem uma influência bem grande para um bebê pequeno. Com certeza. Então, assim, conhecer as diluições, comprar óleos de boa procedência, confiáveis e aprender um pouquinho sobre cada um antes de usar. Então, por isso que é bom sempre conversar com alguém que tem experiência, idealmente alguém que trabalhe com isso, mas em muitos lugares é difícil. A gente tem internet hoje, né? Mas, assim, procurar alguém que possa orientar nesse sentido, porque alguns a gente pode passar na pele, outros não. Outros pode, mas bem diluído. Então, assim, tem que se informar um pouquinho sempre. Sim, isso é muito importante. A gente tem usado muito aquilo. Até mesmo a Lu já veio aqui, deu pelo menos uns 2 encontros, trouxe bastante informação para algumas mamães. Sim. E aí já conseguimos cortar aí na gestação, gente, a azia, as náuseas. Principalmente as durante o dia, eu já tenho relato de mamães que só estão tendo de manhã. Então, olha a ferramenta de ajuda na gestação e também já bebês buscando também alguns processos de ajuda
para poder dormir mais tranquilo em saltos de desenvolvimento, Sim, picos, né? Os nascimentos dos dentes. Os nascimentos dos dentes, crescimento ósseo, Sim. naquele momento que a criança começa a chorar, gritar, ninguém sabe o que está acontecendo, mas está tudo bem, não tem febre, não tem... A gente sempre buscando algum sintoma clínico, né? Alguma explicação, Alguma explicação. né? Qual que é a plaquinha que explica isso aqui? Que está acontecendo, aí a gente não entende e ele esquece que o ser humano está crescendo. E eu acho assim que o ponto do sistema imunológico para mim é muito importante. Então, que nem eu não, às vezes esqueço de usar nas crianças, passam dias, mas eu percebo que mesmo nos períodos em que eu não estou usando os óleos diariamente, eles estão com um sistema imunológico mais forte, que é isso, assim, eles pegam uma virose que talvez no vizinho, no amiguinho foi fulminante, ficou mal uma semana, passa um dia por eles, um pouquinho febril, depois já tá legal. Então assim, isso pra mim é maravilhoso. Nossa, como mãe e pra mim também, né? Eu acabo me prevenindo de muitas coisas, enfim. Eu acho que traz o bem-estar pra família inteira, né? Pra todo mundo. Porque o que mais acontece é, o papai pegou, ou o bebê pegou, e aí a mamãe ficou, e depois o papai pegou, só você tem mais um irmãozinho, só tá faltando você na fila, né? Então, até o que eu mais eu ouço até na minha família é isso, tipo, minha mãe pegou, minha irmã pegou, meu outro irmão pegou, e aí falta só mais uma na família. E aí eu já digo, quer tomar pra ver se ajuda, pra não precisar passar? Quer ser a única? Ou você quer ser igual, né? Também tá tudo bem, aceita que tu é igual e passa por todo o processo. E aí a gente tem olha, já falamos de algumas ferramentas aqui, né? Já falamos sobre a meditação, sobre o processo de parar e olhar para si. Já falamos sobre o processo também de fazer os questionamentos que são importantes. Sim. Olhar sobre o processo das suas escolhas, como livre-arbítrio, menos estressados. Falamos sobre culpa. Sim. Uau, culpa é um assunto tão grande. Né? É um assunto que a gente pode até marcar uma hora ou outra para falar só sobre culpa. Culpa na maternidade. A culpa. Agora, tem uma coisa que já me fez associar muito a culpa e agora eu acho importante desvincular de culpa justamente, que tem a ver com o que a gente estava falando, que é essa ligação que os bebês têm com as mães, especialmente. Acredito que durante a vida inteira, vamos lá, mas assim, nos primeiros meses, especialmente, né? E como eles podem somatizar processos nossos. E aí eu lembro daquele livro, que eu esqueci o nome da autora, Glória? Da maternidade, o encontro com a própria sombra. Da Laura Gutman. E eu lembro que ao entrar em contato com algumas coisas que ela dizia, me viu um pouco isso, assim, nossa, mas cuidado pra gente não se sentir responsável por tudo que acontece pelo bebê, porque isso é muito pesado. Ele tá chorando porque eu fiz alguma coisa errada, sabe? Então, assim, tem uma linha muito tênue que divide aí, mas o chamado de atenção é pra... Muitas vezes a gente está procurando curas pro filho, não só bebê. Eu já recebi alguns atendimentos assim, de meu filho é hiperativo, meu filho é não sei o quê. E eu olho para a pessoa e digo assim, vamos cuidar de você também? Porque às vezes a gente quer curar no filho o que está na gente, na verdade. E eles só estão espelhando. Afinal de contas, é a gente que está moldando aquele ser ali, 90% do tempo. Então, e bebê é muito rápido essa coisa. Eu, pelo menos, experimentava assim. Se eu passava por um momento de muito estresse, ou de irritação, ou de tristeza, aparecia algo no bebê. Uma alergia, uma febre. Gases, inexplicável. cólicas. Choro, era um choro que eu não estava me permitindo chorar. E ele estava ali esgoelando por mim, sabe? Até entender isso. O bebê que não dorme, né? Eu fui a mãe do bebê que não dorme, porque eu também não dormia. Como é que eu queria que a Marina dormisse se eu não ensinei minha filha a dormir? Não dormia. Como é que eu podia esperar algo diferente, né? Mas eu também já me livrei dessa culpa, não tenho mais essa culpa de não ter dormido, porque eu também não sabia, né? Eu entrei num processo paranoico de não dormir mesmo, porque eu fiquei naquele processo da morte súbita.
fui ler a história da morte súbita na gestação. E aí eu já sabia que quando a Marina nascesse, ninguém ia dormir. Ninguém dormia. E aí não podia dormir porque a janela era de 9 meses a 1 ano. Imagina 9 meses e 1 ano você com uma criança pequena, recém-nascida, sem dormir. Nossa, não façam isso. Não faça, gente, pelo amor de Deus. Né? Não, mas hoje os cuidados são importantes. Hoje a gente já ensina diferente, porque essas informações é do desconstruir da imagem da criança. A criança dorme. Gente, bebês fazem barulho, fazem grunhidos, e aí a gente tem que aprender a ouvir esses barulhinhos, né? Sim, não achar que tudo é um chamado de ajuda também. Às vezes ele tá só conversando. Mas isso tem muito a ver com o bebê construído, Lu. O bebê idealizado. Aquele bebê que vai compor o cenário. Outro assunto. Outro assunto. Gente, tem muita janela que abre aqui, Muitas janelas. Papo feminino. Papo femininaço aqui, né? E aí, olha que a gente nem falou dos meninos hoje, a gente só ficou realmente nas meninas. Mas eu lembrei de um gancho agora, e de repente vai ser bom a gente trazer uma sugestão de vídeo, daquele vídeo que você me mandou, que eu achei incrível. Um documentário maravilhoso, curtinho, que fala sobre o sagrado feminino. E aí tem um recorte em que, não lembro quem exatamente fala, de como nessa luta na idade moderna, né, de igualdades entre homens e mulheres, que baseia o feminismo, né, tipo, gente, nos respeitem, somos iguais. Nessa caminhada a gente se perdeu um pouco querendo igualdade para tudo, de certa forma, assim, no sentido de que a gente esqueceu que em essência nós somos diferentes. Não em papel, cozinhar, não, gente, não é isso, mas assim, em funcionamento, em modo de pensar, em modo de sentir. É claro que o feminino está em todos e o masculino está em todos, mas existe uma coisa da mulher, de se reunir com outras mulheres, dessa partilha, esse tempo que a gente precisa às vezes para processar as coisas, que ficou muito atropelado, porque a gente queria ser como os homens e assumir os mesmos cargos e ter a mesma jornada de trabalho e fazer as coisas e ainda dar conta do nosso papel de mãe, de gestar, parir, alimentar e ser ótima em tudo. Maravilhosa. Temos que ser perfeitas em tudo. Então, essa parte da história foi com algumas falhas, e claro, só falha quem tenta, e estamos há anos lutando e foram alguns erros. Mas agora é o momento da gente parar um pouco e se colocar nesses lugares, né? Dizer, sim, somos diferentes, vamos dialogar. Não quero ser melhor do que você não é melhor do que eu, mas a gente pensa diferente. Para tudo, né? E aí a gente pode trazer isso também para os casamentos ou relacionamentos de construção familiar, quando a gente fala de filhos, né? Ah, tu é a mulher, tu é que gesta, tu é que vai levantar, que vai cuidar, que vai... Essa coisa dos papéis, né? Do cuidado com as crianças, dos cuidados com a mulher, elas vai muito bem até o parto. O que acontece no pós-parto é que as mulheres, elas comem mal, se alimentam praticamente voltam a fast foods, porque na gestação eu malhava, eu comia bem, eu tomava minhas vitaminas. Um percentual de mulheres. Um grupo, né? E aí você vê vem com um pós-parto em que a gente tem essa perca também da comunicação, porque a gente tem muito definido os papéis homem e mulher, e que hoje já pelo processo de tanta luta, né, que também houve justamente de sermos iguais aos homens, é também de dar a possibilidade do homem experimentar a paternidade dele mais próximo, o que hoje a gente pode olhar com um olhar de que não é que talvez o homem não quisesse estar e cuidar do filho, mas é que não foi dado a ele esse direito de dizer, opa, eu também quero estar aqui. São muitos fatores, né? Mas acho que desde a educação, que não permitia
que os meninos nem brincassem de cuidar. Tipo, isso eram ofensas, pegar um bichinho, ninar, tocar numa boneca, nossa, é uma maldição, né? Então, assim, e essa foi a parte da maternidade de um menino que me ensinou muito sobre o que é ser mulher, o que é o feminino. São coisas diferentes, né? Então eu vejo assim que o meu filho, ele foi criado com uma liberdade de brinquedos tão grande que ele colocava os ursos dele para ninar, alimentava, ao mesmo tempo tinha um castelo, tinha um carrinho, tinha tudo. E eu vejo que a Elisa agora também, ela brinca de trenzinho, aí tem um avião, aí tem um bebê, sabe? Ela brinca de ser humano, não é... Ai, eu vivo... Eu até mandei um e-mail outro dia pesquisando cozinhas para crianças na internet. Aí o descritivo do produto era: faça sua menininha feliz, a cozinha completa, onde ela vai poder experimentar não sei o que. Aí eu escrevi um longo e-mail, disse: gente, sou cliente de vocês há anos, está muito equivocado, olha só. Humanos cozinham, não são mulheres que cozinham. Por favor, vocês estão perdendo clientes, é muito antiquado. Aí me responderam um e-mail muito, assim, solícito, que iam trocar o texto, foi ótimo. Mas todo dia eu encontro uma coisa dessas ainda. Com certeza, e vai encontrar sempre. E aí como que esse menino vai automaticamente ser uma pessoa cuidadosa, atenciosa, se durante toda a vida ele foi cobrado para ser o durão, né? Ou muitas vezes o que fica dando em cima, o que pega várias, o que não sei o quê. E aí se a menina faz isso é porque não é legal. Isso aí não serve pra casar. Não tá boa, não. Então, assim, é muita coisa. Esse assunto é bem comprido também. Mas eu nem me lembro de onde que a gente começou, na verdade. Ah, a questão dos pais, né? Uhum. Ao mesmo tempo, eu tenho visto muito mais pais, tipo, levando um carrinho de bebê, trocando mesmo, né? Ou chegando num restaurante, assim, pô, não tem trocador no banheiro masculino. Podia ter um trocador aqui fora, no lugar da família. Sim. Viajei recentemente, vi no aeroporto vários pais com mochilinha. Então, assim, acho que a gente tá num já tem um super impacto, mas também, né? O que foi preciso passar, né, Lô? Tá bom. Estamos passando ainda. Estamos passando, mas que bom que agora a gente já começa a andar e a olhar. Eu também. Pra todo mundo. Eu me lembro que quando eu comecei em 2014, aqui, 2014 foi. Eu não tinha participação do homem. Aqui em Campo Grande, nossa, arrastado. E aí foi mudando assim, né, a consciência do participar, do papel. E aí a gente foi desconstruindo tantas coisas que hoje também eu falo com muita naturalidade para todos os homens que chegam a casa e sentam e a gente... Eu falo que aqui eu não estendo a mão, né? Eu já dou um abraço logo. Muitos ainda estendem a mão. Sim, assim, aí eu estendo a mão e puxo, dou um abraço. Né? Porque a gente olhar com o processo de igualdade, nada tem a ver justamente com papéis, né? Tem justamente a ver, olhar com os seres, são pessoas, sentimentos, somos iguais, né? Com suas essências, seus cheiros diferentes. Eu ouço muito assim, eu já ouvi, né, na época que eu estava grávida, eu convivia mais com grávidas, assim, conhecidas, né? E eu ouvi assim, mas no início o bebê fica mais com a gente mesmo, eles não têm muito o que fazer. E aí eu pensava assim, gente, por um lado sim, porque o bebê, ele precisa mais de nós fisicamente no início. Mas o colo do pai também é super importante. Quem pode ter o pai perto, porque muitas não têm. Mas quem pode ter o pai ou uma outra figura que reveza esse colo é muito importante para o bebê e principalmente para cuidar da gente. Eu lembro que o Léo assumiu um papel assim de me trazer uma água, me trazia um lanche, providenciava almoço, conseguia uma faxineira pra gente não ter que fazer nada, porque eu também não queria que ele ficasse o tempo todo limpando, e ele também não estava dormindo também. Natural, sim. Então assim, que bom a gente ter uma ajuda em casa e
e se revezar nas coisas. É uma construção a dois, né? É. Tão bacana que a rede de apoio é justamente essa, né? Você ter uma terceira pessoa de ponto para você, para que você possa estar olhando para o bebê, né? E aí assim a gente tá, nenhuma bolinha cai. A rede de apoio eu já vi em alguns lugares funcionando muito efetivamente, assim, e talvez em cidades menores, um contraponto, assim, em cidades bem pequenas de acontecer isso, toda hora chega uma visita, chega uma tia, chega alguém, ou em cidades grandes como o Rio, que tem já uma vanguarda, assim, então as pessoas já têm muito absorvido, né, disso, de fazer creche parental, então juntam 6 crianças numa casa, no outro dia na casa do outro, e assim fazem uma creche de revezamento. Tem muitos grupos de apoio efetivos. Aqui em Campo Grande vocês são um ponto de suporte muito importante, existem alguns outros, mas em geral ainda vejo as famílias bem reservadas, assim, né? Cada um cuida do seu filho, né? Ainda tem uma coisa assim, mas é muito cultural de cada lugar. É cultural, isso. Eu também concordo com você e é cultural, assim, eu boto 100% quase, vai, não, se é quase já não é 100%, né, Marixa? Mas, vamos lá, uns 95% no cultural, com certeza. Aqui. Sim, e como fazer uma rede de apoio nesse contexto? Eu acho que a gente volta para o núcleo familiar fato, né? Porque o que eu mais eu recebi esse ano aqui foram vovós se reciclando para atender as demandas da filha. Para poder estar... Incrível! Eu acho isso ótimo. Maravilhoso, sim. Eu sempre fico um pouco assim enroscada só no parto, né? Porque a mãe, a avó tem que ter muita dinâmica para ver a filha parir. Sim, deve ser, uau! É uma transição incrível. Forte. Mas assim, a avó é super muito bem-vinda no pós, né? Ainda mais se ela tiver ser uma mulher de força, assim, de abertura para olhar para o novo, né? Então, que é o neto ou a neta. Então, quando tem essa possibilidade de atualização, é fantástico. Só tem resultado positivo. E aí eu consigo perceber um casamento, um relacionamento, ainda quando há um relacionamento de homem e mulher, dessa criança, não tem interferência, que a avó pega, que a avó tira, que não é assim, não é assado, porque eu fiz assim com você, não fiz assim, não, todo mundo passou, ninguém morreu, por que você acha que eu não vou dar conta? São as falas, né, que a gente ouve. Porque assim, isso você vai saber pontuar muito melhor do que eu, assim, de como um feminino ferido ataca o outro muito facilmente. E numa relação de mãe e filha, parece que isso pode ter um peso assim, 10 vezes. E no momento em que a gente está ali vulnerável, justamente precisando de um acalanto, de uma orientação, se existe algum atrito nesse sentido, ele vem assim, você não sabe fazer, deixa que eu faço, me dá aqui, né? Pode ser muito opressor. Então, quando a relação é harmoniosa e tem uma escuta, um suporte, tipo, filho, eu tô aqui para te apoiar, o que você precisar. Aí eu me arrepio até a voz. Maravilhoso, gente, é tão fantástico. Maravilhoso, Bom, deixa eu ver como é que a gente tá de tempo aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Tá quase 2 horas, Ai, que bacana! E a gente, vocês nos assistindo, que bacana. Bom. Deixa eu ver se houve perguntas. Se também não houve, a gente vai deixar aqui posteriormente o contato da Lu, para quem quer saber mais sobre os olhos também. A Lu, sim. Lu que eu já tô à espera, viu? A sala já tá montada para a Lu começar a atender aqui, ó. Tô só na espera dela. Sim, a gente vai organizando agora o finalzinho do ano, mas a partir do início do ano que vem... Ó, hashtag Lunapapo, vou botar, olha lá, vai ter placa lá fora, ó, Lu, tá aqui, venha, né? E é claro que quem tiver também dúvida, sabe que a casa tá aberta, vocês podem nos acionar aqui, todas as redes sociais elas estão abertas para vocês.
Lu, eu só tenho que te agradecer. Papo de comadre tem que chamar esse programa de 2 horas. Né? Se olha, bota papo aqui, né? E quanto papo, né, Lu, que a gente falou e abrimos janelas e possibilidades. A gente pode fazer os temáticos agora. E vocês também podem colocar aqui embaixo, com certeza, o tema que vocês querem que a gente volte e fale. Sim. Né? É claro que a gente sempre conta com o apoio dos bebês para chegar, para que eu possa estar aqui. Mas os bebês são super ótimos. Eu tô vendo até que a minha próxima bebê, a Antônia, tá chegando aí, que a Ana tá assistindo, né, Ana? Bora lá fazer exercício e preparar que a Antônia tá chegando daqui a pouquinho. E lembrar que a gente tem o apoio dos nossos maridos, companheiros também, que estão cuidando das nossas crias em casa. Falamos tanto delas, né? Onde é que elas estão? Onde é que elas estão com seus pais? Né? Então, eu super agradecida ao Léo que passou por aqui, deixou parabéns. Para o Alberto que não deu ainda, mas com certeza deve estar, posteriormente vai assistir, porque a Marina já também dá demanda. Gente, obrigada, viu? Boa noite. Agradeço vocês por estarem aqui. Boa noite para vocês. Até o nosso próximo encontro, então, gente. Um beijo.